Oi. Oi. Olá, boa noite, né? Boa tarde, Oi. boa noite. Final de tarde, bom final de tarde. Nunca sei, porque para mim, quando está claro, para Pois mim é, é ainda é dia, né? tudo bom, dona Cleia? Tudo bem, dona Ana. Vamos começar mais uma live sobre Estou talentos, ajeitando sobre... a minha luz aqui, porque estou vendo que está um pouquinho escuro. Então, mais uma vez, começando mais uma live, né? Um prazer, né? Nosso entrar no Muito bom, estado de muito bom, flow aqui, né? muito bom. E a gente aguarda alguns minutinhos, né? Uhum. Enquanto Espera isso, um a pouco. gente espera um pouquinho. E só lembrando também que essa live, como as outras, né, com a primeira e as próximas, ficará gravada, né? A gente vai
colocar lá no nosso canal no YouTube. E a notícia boa é que o site está pronto, né? Isso é uma notícia muito boa. Isso é uma notícia muito boa. Até porque o site, ele também tem os canais, né? Os links diretos para os nossos canais, né? Então, facilita aí quem quer conhecer o trabalho, quem quer conhecer um pouco do assunto, né? Tem Quem bastante quiser entrar em informação. contato conosco, né? E entrar em contato conosco. Tem lá nosso WhatsApp, tem nosso contato por e-mail, e tem os conteúdos, né? Tanto do LinkedIn, do Instagram e da própria o canal do YouTube, né? Essa live, a outra e outros conteúdos que a gente coloca lá, que acha interessante em relação à sucessão e talentos, né? Essa parte de E seria carreira bom aí. também, né, as pessoas, através das redes, sugerir temas relacionados a talento, sucessão gerencial, para a gente discutir nas lives. Exatamente. Colocar, né, contribuir, né, com aquilo que você acha legal para a gente aprofundar, ou quiser trazer alguma contribuição também, né? Ou tiver alguma dificuldade, ou querer falar, né? São É assuntos só tão entrar em contato importantes, com a né? gente. Só entrar em contato com a gente que a gente fala, se a gente não tiver, então, no A nosso gente vai alcance, descobrir, a gente descobre, a gente pesquisa, a gente corre atrás e está aí vamos para ajudar construir o povo. isso, e construir também em conjunto, né? Sim, Conhecimento, acho que a gente fazendo um benchmark, fazendo nossa pesquisa, nossos contatos com clientes, com colegas, né? Sempre é bom, né, trazer essas novas experiências aí, a gente discute, a gente bate um papo, e é muito bom falar sobre carreira, né? Que eu acho que é algo que está tão importante para a gente conversar sobre, né, o mundo do trabalho atual, sobre as formas aí de trabalhar, as e, mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. e como as empresas têm feito em relação a isso, né? Quais são as suas estratégias em relação a pessoas e desenvolvimento. Então, a gente já está começando. Não, Já tá... Se atiçar, a gente vai, né? a gente vai falando. A gente vai falando. Então, você projeta, Cleia, o que é que eu projeto? Como é que você... Vou tentar aqui. Tá. E sabe, faz ao vivo, né? É. Já Deixa... dizia o Faustão. Já dizia o poeta Faustão. Pronto. E pior que está a live do dia Não, 2, gente. essa é do dia 2. Não, eu não mudei a data. Então, vamos voltar. Muda lá a data, só para a gente dar um ESC aí. Fala, quem sabe faz ao vivo. 16. Qual é o problema que a gente trouxe hoje, né? A falta de transparência nos processos sucessórios e o despreparo dos líderes, né? O problema vem da necessidade de preparar os líderes para o processo de sucessão e a importância da transparência no processo. O que é isso, né? A partir do momento que a empresa, né, que os tomadores de opinião, tomadores de decisão da organização, eles decidem implantar um processo de sucessão, é importante que isso seja transparente, que isso seja informado a toda a organização. A organização precisa saber que ela tem, ou ela está estruturando um processo de sucessão, para que ninguém seja pego desprevenido, para que não use nenhuma conversa truncada, para que todos os trabalhadores saibam o que está sendo esperado deles. E, para isso, é fundamental que os líderes sejam preparados, porque eles são agentes desse processo.
Os líderes precisam estar preparados para conversar com seus empregados sobre o processo sucessório, eles precisam estar preparados quanto ao processo sucessório propriamente dito, eles têm que entender o que é, quais são os impactos disso para a organização, quanto que a organização ganha com o processo sucessório bem feito e quanto ela perde quando tem um processo sucessório mal feito, e que eles são impactados diretamente, tanto porque eles podem ser preparados para ascender, como eles são responsáveis pelo preparo das pessoas de suas equipes, identificando quais são as posições chaves daquela área, como preparar, como conversar com o empregado sobre o processo sucessório. Enfim, se o líder não estiver preparado, o processo sucessório muito provavelmente não vai dar certo dentro da organização. Você está trazendo essas informações importantes em relação a essa questão da transparência, né? Porque tem muitos autores que falam, né? Eu falo ou não falo, eu falo ou não falo. Uma coisa é você falar quem está lá, quais são as posições, dependendo da organização, isso pode ser confidencial, né? Isso dependendo da estratégia, uma estratégia que o sponsor, né? Seja lá que se for o conselho, os diretores, né? Quem está comprando a ideia, de quem está patrocinando essa construção desse mapa. Na primeira live a gente deixou claro, né, que é algo que tem muito mais a ver com o negócio até do que um processo de RH. É um processo que mexe com a gestão de pessoas, mas é um processo de negócio e cabe a cultura da empresa, a estratégia da empresa, as decisões, né, os tomadores de decisões, falar ou não, tornar transparente o resultado do mapa. Mas, realmente, como a Cléia está falando, deixar claro que tem uma estratégia de sucessão é interessante, pensando num todo, né, que a sucessão é uma parte dessa estratégia de gestão de talentos, da estratégia de gestão de carreira. O empregado saber que a organização está olhando para pessoas que têm potencial, que vai dar conta, que tem que dar conta dos desafios futuros, tem que ter esse repertório de liderança mais robustecido, mais desenvolvido. Então, a organização está se preocupando com o negócio, né, com a sua perenidade, com a sua sustentabilidade, e isso se dá através das pessoas, ou seja, ela está reconhecendo, ela está desenvolvendo, ela está colocando uma lupa em pessoas que ela considera de alto potencial, que vão compor esse mapa, esse plano sucessório. Aí, isso é interessante falar, que ela tem essa estratégia, né? É muito importante. E como a Cléia está falando também, o desenvolvimento da liderança é importante, porque tanto o líder pode ser esse líder escolhido, né, para ser o sucessor, então ele tem que pensar no seu protagonismo de carreira e nos aspectos de seu desenvolvimento, como ele pode ser o líder também, o papel duplo, né, do líder enquanto indivíduo e enquanto representante da organização, que ele vai ter que trabalhar com o desenvolvimento daquele membro da equipe que está no plano sucessório, e ele vai ter que criar um ambiente, né, propício a esse desenvolvimento, né? Exatamente. Esse preparo. E criar, assim, eu acho que é importante também, ele não tem que estar atento só ao membro da equipe que está sendo desenvolvido para suceder. Ele tem que estar atento ao restante da equipe. Como a equipe vai receber esse processo? Que, por mais que seja sigiloso, as pessoas acabam percebendo algumas coisas, alguns movimentos. Então, ele tem que estar preparado para lidar com isso também. Exatamente, tem a gestão das expectativas, né? Exatamente. Por que o Joãozinho está sendo preparado e eu não estou sendo? Eu tinha a mesma explicação.
E também tem a gestão do sucedido, né? Exatamente. Também tem isso que a organização tem que pensar, porque fica com aquela ideia, né? Então, algumas culturas assim organizacionais, as pessoas pensam assim, ué, estão criando planejamento sucessório, querem me tirar daqui, né? Então Exatamente. tem que fazer também esse trabalho com o líder. Exatamente. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo lá atrás, e foi exatamente isso. Um processo sucessório que existia e ele não foi falado, né? A empresa não tinha um processo sucessório estabelecido, formalizado, e os líderes não estavam preparados para isso, para lidar com a situação. Na ocasião, um gerente administrativo era como se ele fosse um gerente geral. Ele cuidava da área de RH, da área de contabilidade, da área de informática, né? Na época era processamento de dados, que se chamava. Lembro disso. E ele ia sair da empresa. Ele estava constituindo a empresa dele. Então, ele combinou com os donos da empresa de que ele ia escolher, dentro do grupo dele, da equipe de líderes dele, o seu sucessor. Só que isso ficou tudo na cabeça dele. Ele ia escolher esse líder. Sem critérios estabelecidos em colegiado. Nada. Ele totalmente decidiu, subjetivo. ele negociou a saída dele com os donos da organização, a escolha de um sucessor para ele. E aí veio a coisa em cadeia. Ele ia escolher um sucessor para ele e, automaticamente, esses possíveis sucessores tinham que escolher os seus sucessores. Só que tinha uma mensagem que não era informada. Do tipo, ele ia sair, alguém ia ficar no lugar dele e alguém tinha que ser preparado para o lugar desse outro alguém. Critérios Totalmente subjetivos. Exatamente. Enviesados. Ele chegou para a parte que me afetou particularmente, ele chegou para o responsável da área de RH, ele não era exatamente o gerente de RH, mas era essa a função dele, pediu que ele me desenvolvesse, me preparasse para ocupar aquela posição. Só que não me disse. Não disse para se você queria. Porque me perguntou se eu queria. Não disse para o outro o porquê que o outro tinha que preparar alguém para o lugar dele, para o próprio lugar. Ele falou, olha, é porque eu estou te preparando para ocupar o meu lugar. Não, eu quero que você prepare a Cléia para o seu lugar. Olha o impacto, olha a tragédia que isso foi, o impacto que isso teve em todo o trabalho. E isso aconteceu nas outras gerências também, porque ele estava escolhendo ali entre as 3 áreas que ele gerenciava um sucessor. Então, isso aconteceu também nas outras. Mas eu sei exatamente o que eu passei. O meu chefe estava com medo de mim, de me preparar, porque se ele me preparasse, eu podia tomar o lugar dele. E ele não sabia o que ia ser feito com ele. Está vendo como é importante, né? Ter essa construção, essa transparência. Aquilo que a gente falou, a transparência não necessariamente do resultado, mas do processo. Do processo, do que está acontecendo. Critérios. Se ele está vinculado a uma estratégia de negócio, uma estratégia de pessoas, uma estratégia de futuro, visão de futuro, né? Futuro, exatamente. Se lá no início ele tivesse chegado para esses gerentes da equipe dele e dissesse, olha, eu tenho que preparar alguém, não precisa nem dizer que ele ia sair da empresa, que ele estava construindo a empresa dele, constituindo a empresa dele. Ele podia dizer, eu preciso preparar um substituto para mim.
Essa visão, né, da pessoa que não quer preparar um sucessor, é uma visão que é tão, não vou dizer pequena, assim, mas é algo tão que limita também a própria pessoa. E Exatamente, não crescer. No momento que ela está exatamente. preparando alguém, ela tem a possibilidade. Mas a forma como ele fez, olha, fulano, eu preciso que você prepare a Cleia para o seu lugar. O que a A pessoa entendeu? comunicação, né? Exatamente, a comunicação ela é fundamental. O que ele fez? Ele disse para o outro, olha, prepara ela, porque ela vai ficar no teu lugar e você vai dançar. Ele não disse o que estava sendo esperado dele, que ele também ia ser preparado, que aquilo ali era um fio condutor, era uma cadeia. No momento que eu assumisse a posição dele, talvez, ele poderia assumir uma posição acima. Não, ele disse, se você não, você precisa preparar ela para ficar no seu lugar. O que ele Uma entendeu? falta da comunicação, do vínculo estratégico. Exatamente. Qual foi? O que o outro entendeu? Se eu preparar a Cleia para o meu lugar, eu Eu vou estou dançar. saindo. Aí o que ele fez? Ele passou a me sabotar. A relação, né, ficou totalmente Corroeu a deteriorada, nossa né? relação. A relação de confiança entre a gente acabou. E ele acabou prejudicando o próprio trabalho dele, porque no momento que ele prejudicou o resultado da gerência dele. É que tudo isso impacta a ambiência. E o resultado mesmo. O Uhum. resultado. Eu lembro que eu tinha um trabalho para entregar, eu tinha um prazo. Tinha uma meta que eu precis... e o prazo final eu ia estar de férias. Mas eu terminei todo o trabalho antes das minhas férias, o relatório, e deixei tudo pronto, o relatório para ele ver, fazer os ajustes e tal, e entregar para esse gerente durante as minhas férias, que era quando encerrava o prazo. Quer dizer, a minha meta era a meta dele também. O que aconteceu? Eu não esqueço disso. Naquela época, a gente fazia tudo era tudo datilografado. Eu saí de férias, deixei todo o projeto datilografado na mesa dele. Saí. Quando eu voltei, todo o trabalho datilografado estava na mesa dele com uma marca de café. Ele não entregou. Por quê? Na cabeça dele, ele entregando o meu trabalho era um tique ali no meu desempenho. Então, ele não podia fazer isso. Seja algo que começou ali no mau gerenciamento Exatamente. do gerente dele, uma coisa que pode parecer corriqueira, né? Exatamente. Aí, o que Tá no aconteceu? nosso dia a dia, sem essa preocupação, sem esse cuidado. Isso. Quando eu voltei de férias e vi aquilo, eu sentei na mesa dele para a gente conversar, eu reconheci o trabalho e vi que tinha uma marca de café, ou seja, ele não entregou. Se bobear, ele nem leu o que eu fiz. Aquilo me aborreceu muito, me chateou muito. Aí é que eu fui entender o que estava acontecendo. Eu fiquei muito chateada, acabei indo no gerente, nesse que inventou toda essa. Aí foi que A eu entendi sucessão, como é? A sucessão secreta. secreta. Eu fui até eu falei o que estava acontecendo, e aí ele entendeu por que o outro teve aquela atitude, ele chamou esse gerente, aí ele falou, olha, você não pode fazer isso, você está sabotando ela, porque ele entendeu o que estava acontecendo. Depois eu conversei com esse gerente, eu falei, olha, você que foi responsável por isso, você não Exatamente. falou, não contou para mim, não contou para ele. Quando você diz para ele me desenvolver, ocupar o lugar dele, você está dizendo que o lugar dele está em risco. Exatamente. A gente teve, né? Eu tive eu acho que eu falei isso na outra live, né? Uma experiência assim bem parecida, né? Não comigo pessoalmente, mas teve uma candidata aí à sucessão, uma sucessora, né? Uma pessoa que
levantou-se o nome dela para uma área gerente geral, né? Ela é gerente geral, mas para várias posições laterais, né? Como gerência geral, ou gerência da mesma abrangência, assim, mesma complexidade, e para executiva também, né? Um nível no pipeline um pouco mais alto. Pelas entregas dela, foi tudo conversado em colegiado, decidido pelo desempenho, pela relação dela com outras áreas, né? Então, a facilidade dela de aprender, então ela tinha ela tem todo um potencial, né, para assumir lideranças e papéis mais complexos. Ela não quer. Então, é muito interessante você trazer essa questão também. A pessoa pode não querer. Porque aí a gente já pode entrar depois até num outro escopo, né? Que são os diálogos, as conversas de carreira, né? Que é trabalhar essa clareza, né? Porque, exatamente, na verdade, esse plano de sucessão, ele não acaba ali no momento que mapeia, né? Depois ele tem todo um trabalho do desenvolvimento, do acompanhamento. E como ele está inserido numa estratégia também de carreira, você tem que deixar claro, porque carreira tem que ser algo que trabalhe essa gestão dessas expectativas, né? A organização oferecendo então sucessão, por exemplo, né? Como um dos caminhos para crescimento na carreira, mas o empregado, né? A pessoa, em contrapartida, ele tem que ter carreira é uma trajetória, né? Uma jornada que você vai construindo na sua vida, que envolvem aspectos pessoais, saúde, tudo, né? Se a gente for trabalhar aquela dinâmica da roda da vida, né? São várias seções ali do círculo, né? Trabalho, carreira é uma delas, né? Não é tudo. Então, tem outros aspectos envolvidos. A pessoa, naquele momento, apesar da organização estar enxergando, ela pode não estar querendo. E ninguém está errado. Exatamente. Basta ter transparência. Exatamente. Ela pode não querer naquele momento, ou ela pode não querer aquilo para a vida dela. E não está errado. Sim, eu conheço uma gestora que falou: eu amo ser líder, eu amo liderar uma equipe. Isso é uma outra gestora, né? Eu amo estar nesse movimento da liderança. Eu sei que eu tenho a competência, a experiência, mas eu quero chegar na minha carreira. Eu gosto muito de ter o braço técnico também. Então, eu não quero estar naquele nível acima do que eu estou. Ela já galgou alguns degraus lá no pipeline, mas ela falou que só chega até ali, porque ela quer manter o vínculo com o técnico, com a matéria técnica, né? Com a disciplina técnica. É uma escolha dela. Exatamente. Ela se sente feliz ali. Que o nível acima do dela é algo muito do campo mais político, né? Das relações, da disputa por recursos, que ela não se sente à vontade. Ela pode até depois repensar isso, mas no momento ela não quer. Né? E essa outra gestora também, pode ser questão de família, pode ser tempo, pode ser o que for. Exatamente. Ela não, naquele momento, ela não quer chegar naquele nível, por mais que a organização esteja... É por isso que é importante ter esse ciclo de revisão de talentos. Porque o que você quer hoje pode ser o que você não queira no próximo ciclo. Exatamente. Ele ser pontuado no tempo. Exatamente. Tem empresas que preferem que seja anual, outras bienal, dependendo do porte, da complexidade, né? Não existe certo ou errado, isso depende da dinâmica da organização. Exatamente. De como a organização está estruturada. Mas até também dependendo do gap, né? Às vezes em um ano não dá conta de estar pronto, né? Precisa de 2 anos, enfim. Mas é importante que isso aconteça. Eu tive também uma gestora que ela não queria, ela queria definir a carreira das pessoas por ela. E a gente falava, não, você precisa conversar com as pessoas. Você sabe que na sua equipe tem pessoas que estão pensando em se aposentar? Você está pensando em projetos futuros para essas pessoas? Mas essas pessoas, elas estão pensando em ir embora. E quanto perde a organização com isso, né? Porque de fazer um trabalho de uma gestão de conhecimento com essas pessoas que estão indo embora, como é que vai saber? Consultando. Exatamente, conversando com as pessoas.
E eu Tendo falava, esse diálogo, essa cultura de exatamente, abertura. isso, eu não tenho tempo, tem que ter, isso não é perda de tempo, isso é É o gestão. papel do líder. É o É o papel do papel do líder. líder, é a gestão dele. Gestão Esse de pessoas desenvolvimento. é isso. É isso, é conversar, é saber quais são as expectativas das pessoas da sua equipe, o que elas querem para elas. Se o que elas querem está de acordo com o que a organização quer. Elas podem ser muito Exatamente. boas, mas nesse caso, tinham pessoas ali que estavam pensando em se aposentar. Então, é isso como você disse, aproveitar esse momento dessas pessoas para elas fazerem a gestão do conhecimento delas, para aquele conhecimento não se perder. Uma mentoria, né? Trabalhar com as Exatamente. pessoas que estão Exatamente. entrando. Né? Não pensar em preparar outras pessoas que são mais júnior, menos experientes, E é para um respeito, né, com esse empregado, porque para ele deixar o legado dele, né? Construir exatamente, uma vida, uma história exatamente, na organização é um respeito para que ele deixe esse exatamente por isso, legado na história da empresa, exatamente mantendo o conhecimento, né? por isso é tão importante o preparo dos líderes. Os líderes para Exatamente. fazerem gestão de pessoas. Exatamente, que na cultura brasileira ainda tem muito resquício, né? Não sei nem se é resquício, se é uma grande parte, assim, de uma cultura ainda da liderança com um perfil de comando e controle, né? Eu sou líder, eu sou chefe, eu mando. A Isso gente tem ainda muito disso, né? Está muito é a arraigado história, né? na nossa história. E tem uma coisa também da cultura brasileira como um todo, do amigo. Uhum. Então, assim, o líder ele acaba se tornando paternalista, e quando ele é paternalista, ele quer proteger, ele quer cuidar, ele que sabe. Quando eu sou paternalista, eu é que sei o que é melhor para você. Então, eu não preciso te consultar, eu não preciso conversar com você, porque você não sabe, eu Exatamente. sei. Como eu sou seu líder, eu sou mais experiente, eu tenho mais conhecimento, eu sei mais do todo do que você. Fui Então, eu não preciso. coroado, né? Exatamente, eu não preciso perguntar a você o que você quer, porque eu sei o que você quer. Você não sabe o que você quer. Então, isso está muito arraigado na cultura brasileira, na cultura do paternalismo e da cultura do E amigo. Eu sou amigo. Nós somos da empresa amigos. como família, somos uma família, né? Exatamente, exatamente. Nós somos amigos. Então, eu sei o que é melhor para você. Eu não preciso perguntar. Eu quero o teu bem. Uhum. É isso que está por trás. Quando, na verdade, isso é uma falsa verdade. Quem sabe o que é melhor para cada um são as pessoas, são os indivíduos. Eles precisam ser treinados a pensar, a E o saber o que líder a é. ouvir. E o líder ouvir o que o seu liderado quer. Pode ser que a expectativa dele não esteja de acordo com a organização, tem que fazer esse equilíbrio, né? Trazer isso até para o consciente. Às vezes a pessoa quer, não sabe falar, E ou nem assim, sabe que quer, nem sabe que ela às vezes os não sabe o que caminhos. quer, ela não sabe o que quer porque ela não conhece exatamente a organização. Ela entrou e E ficou. quem tem essa responsabilidade de fazer essa ponte enquanto representante, né? É a liderança. É a liderança. Isso, a gente está no primeiro slide, hein? Tá? Olha como rendeu. Mas aí e aí eu acho que os outros, né? Cadê? A causa do problema continua sendo a da live passada, porque é a causa que está no alicerce de tudo, é a falta ou a estruturação desastrosa do planejamento sucessório. Quando uma empresa ela pensa em fazer planejamento sucessório, ela tem que pensar nisso. Ela tem que pensar nessas questões. Em desenvolver seus líderes, em preparar os seus líderes para ter esse tipo de conversa, ela saber exatamente o que ela quer, né? A alta administração saber exatamente o que ela quer, aonde ela quer chegar, e ter o RH
como seu suporte, no seu apoio, para desenvolver essas estratégias. E, dentre essas estratégias do RH, está o desenvolvimento da liderança. Acho que é o coração, né? Exatamente. O comitê é super importante, os critérios são super importantes, mas esse desenvolvimento que é a cereja do bolo é fundamental. É fundamental. Até porque são esses líderes que vão participar desses comitês. Em vários estágios, mas são eles que vão participar. Então, eles também têm que ter a mente desanuviada de preconceito, de questões pessoais. E o RH impacta muito isso quando traz, pode ajudar, né, nesse caso, né, numa reunião, num comitê, trazer todos esses elementos, né, trazer todos esses critérios objetivos que são construídos na empresa, com a cultura, com as competências da empresa, né? Não é algo que vem de fora, é algo que é construído com apoio aí da liderança, mas são os critérios que a empresa considera interessantes e considera essenciais para que sejam, para que ajudem, né? Iluminem, inspirem na hora de fazer a escolha em colegiado dos sucessores. Isso é muito importante, o RH trazer isso sempre para as reuniões, né, de revisão de talentos, para os comitês de carreira, trazer esses elementos para que não caia isso que você está falando, né, nesses vieses, nessas escolhas pessoais, vou escolher alguém que é igual a mim, vou escolher aquele meu amigo que eu conheço, né? Trazer elementos ali para a mesa objetivos, de forma que as pessoas... aquele cara ali, aquela pessoa legal que me ajudou. De repente, aquela pessoa legal que ajudou, ela não é a pessoa certa para aquele lugar. Ele trabalhou e desempenhou bem num determinado projeto, mas isso se integra num todo, isso dá a ele a evidência de que ele vai performar bem em atividades, em projetos mais abrangentes, pensando numa visão aí de futuro. Exatamente, a liderança tem que entender que essa pessoa que foi legal e eu quero ajudar, eu tendo esse pensamento, eu posso estar prejudicando aquela pessoa, eu estou indicando ela para uma posição que ela não está pronta para performar, que ela não tem condições de performar. Então, ao invés de ajudar, eu estou prejudicando, estou atrapalhando a carreira daquela pessoa. Se eu deixasse ela quietinha... desempenhando bem, às vezes, onde ela está. Exatamente, e construindo a carreira dela por ela, eu estaria ajudando muito mais. Então, são essas questões que precisam ser trabalhadas. E o RH tem que ajudar esses comitês a definir esses critérios, de estar lembrando toda hora, olha, isso aqui foi o que foi acordado, esses são os critérios, é isso que a gente quer. Isso faz parte da boa condução, né, do comitê. Exatamente. Né? Isso está de acordo com a nossa visão, aonde a gente quer chegar. Será que se a gente foco estratégico. Exatamente. Esse é o papel fundamental do RH nessa história. Por isso ele precisa ter um papel estratégico, ele precisa estar sempre presente na definição das estratégias do negócio. Porque ele seleciona, ele desenvolve, ele prepara os indivíduos para o atingimento dessas estratégias. E o processo de sucessão é um dos processos desse todo da organização, que o RH ajuda na condução para atingimento da estratégia, para conseguir alcançar os objetivos finais da organização, né? Exatamente. Muito bom. Percorrendo aqui, a conversa está muito boa, né? Dá para mais de uma hora. Hein? Dá para mais de uma hora. Dá para conversar muito, falar muito, a gente pode começar a entrar na questão como é que se desenvolve esse líder, o que esse líder precisa
né? Uma das Isso coisas que ele precisa... são cenas dos próximos capítulos. Pois é, ele precisa desenvolver escuta, ele precisa desenvolver uma série de questões, uma série de coisas. Mas ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser preparado. E aí, a importância, aí o processo sucessório, ele se retroalimentando, porque quando você pensa num processo sucessório, em escolher, em observar talentos, escolher pessoas, você tem que pensar em pessoas que vão estar aptas a preparar sucessores também. É aquilo que a gente falou, né? É o papel da liderança, desenvolver sucessores. Então, é uma das competências da liderança. Exatamente. Então, assim, não adianta você pensar só na questão técnica e tal. Você tem que pensar se aquela pessoa ela vai ser uma boa gestora de pessoas, se ela vai ser uma boa desenvolvedora de pessoas, para continuar essa cadeia. E como ela vai ser, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o pulo do gato. Exatamente. O que mais que a gente está trazendo? Então é isso. Hoje a gente trouxe isso, né? Que fala da gente. Quem são essas duas, né? Pessoas que estão aí falando. Pois é, quem são essas duas? Como a gente já falou na outra live, né? Nós somos profissionais de RH, com experiência em desenvolvimento, em desenho, no estudo, na pesquisa, implantação e acompanhamento de processos sucessórios. A gente sabe muito bem dos riscos, dos desafios de uma sucessão mal definida, e é esse o nosso objetivo, é o que a gente quer, poder ajudar as empresas a darem esse salto de qualidade nesse processo que é tão crítico, que é a sucessão de pessoas, que é o processo sucessório, desenvolvimento de talentos, identificação de talentos, desenvolvimento desses talentos. Então, a gente traz alguns exemplos assim, né? Você trouxe isso aí de hoje, assim, com muito feliz, né? Trazendo esse exemplo, porque mostra como é desastroso. Exatamente, como isso não pode... ter um processo tão... Claro que tem coisas que podem fugir do nosso controle, né? Exato. E como a coisa não era, lá naquele caso, não existia um processo estruturado, eu sei exatamente o que aconteceu em relação a minha vivência, mas com certeza isso aconteceu nas outras áreas em que esse gerente geral, ele estava querendo identificar sucessores para ele e fazendo com que essas pessoas identificassem seus próprios sucessores. Isso deve ter tido problema também nas outras áreas. Fora os que não conhecem, né? Exatamente. Fizeram coisas assim ou até piores, né? Exatamente. Então, assim, isso dentro da área de RH. Porque esse sucessor... É a casa de ferreiro sempre, né? Peito de pau. Não tem erro. Pois é, essa pessoa, ele pediu que o responsável pelo RH escolhesse o sucessor dele, e ele criou essa questão toda. Então, é um negócio que você tem que ter muita atenção. O processo muito cuidado. Um processo sucessório bem feito, ele alavanca a organização. Ele ajuda, ele agrega valor à organização, a organização cresce tendo as pessoas preparadas, tendo as pessoas identificadas, enfim. Mas um processo mal feito, ele pode botar tudo a perder dentro da organização. Em vários sentidos, né? Das pessoas estarem... Não seriam as pessoas corretas, as pessoas estarem satisfeitas. O clima de desconfiança que pode surgir, isso impacta nos processos. Porque o que a gente não pode esquecer é que o negócio é tocado por pessoas. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quem toca o negócio, quem toca os processos, são pessoas. Então, se essas pessoas elas não estiverem preparadas e se elas não estiverem bem, felizes, a coisa não vai acontecer direito. Se não existir confiança, a coisa não vai fluir. Isso vai ter um impacto lá na frente, em algum momento. E quando transparência, né, traz esse ambiente de segurança psicológica, né? Exatamente. E aí esses talentos não vão embora. Uhum. A tendência é que eles realmente fiquem.
Às vezes as empresas não sabem por que elas perdem tanta gente boa. Mas se você for ver, o que falta é transparência nos processos. As pessoas não conseguem se identificar com o que está sendo feito. Então, a transparência, ela é uma das questões principais. A comunicação, ela é fundamental dentro da organização. A comunicação bem feita, né? Bem feita, exatamente. A comunicação mal feita é o desastre total. É o gerente de RH aí. Exatamente. Exatamente. Aí, continuando. O que mais a gente pode falar sobre isso? É que ainda está na nossa história aqui, para mim. Você mudou? Não. A gente já falou isso da outra vez, são as armadilhas, né? Para o processo de história. Trouxemos essa questão da comunicação também, é muito interessante. E essas armadilhas, né? A gente falou, né, que não é um processo de RH, quer dizer, o RH toca enquanto... Mas o processo não é dele. É um parceiro estratégico aí, mas realmente ele tem que ser comprado pelas pessoas do negócio, né? Pelo executivo ou pelo conselho, né? Não sei como é a empresa, né? A forma como a empresa está estruturada, o dono, o fundador, o CEO. Os tomadores de decisão, os grandes tomadores de decisão têm que comprar. Eles têm que comprar o processo. E entender eles têm a visão estratégica, né? Eles que vão ter a visão... Isso, que o processo é deles, não é um processo de RH. Exatamente. Então, não tendo a adesão deles, o RH brotando na cabeça, assim, que é legal, e tentando convencer como um processo... A gente já viu que isso não funciona. É mais um processo, vira mais um processo de RH. Exatamente. Acho que o grande papel no início desse processo do RH é tentar mostrar para os tomadores de decisão da organização os benefícios de um processo sucessório bem feito. E o que pode acontecer... Tem formas de fazer isso, exatamente. Né? Então, assim, é tentar mostrar isso para eles. Se eles não conseguem mostrar sozinhos, que levem pessoas para mostrar, para procurar conscientizar. Pessoas. Mostrar, às vezes até com números, que um processo sucessório mal feito, como ele pode impactar de maneira negativa o negócio da organização. E que as empresas, elas, independente do nível de maturidade delas, elas precisam de ter processos sucessórios prontos. Empresas que são mais maduras, que têm os seus gestores já com mais senioridade, essas precisam muito de ter essas pessoas preparadas. Mas as empresas novas, as empresas que estão iniciando, elas também precisam, porque elas estão criando cargos, elas estão criando posições. Então, elas precisam ter estratégias para selecionar pessoas do mercado e estratégias para movimentar as pessoas que já estão na organização para essas posições chaves, identificar essas posições chaves e movimentar as pessoas para essas posições. Então, e elas se manterem vivas, né? Exatamente. Essas empresas são novas, então a intenção é que elas se mantenham. Exatamente. Então, assim, o que às vezes o senso comum diz, não, a empresa é muito nova, ela está começando, ela está cheia de gente nova, ela não precisa pensar, precisa, justamente para que ela se mantenha no mercado. Ela tem que saber o que ela quer para os seus líderes. E trazer as pessoas que vão manter, né, alavancar seus resultados pensando no futuro, né? Exatamente. Pessoas que vão estar de acordo com o que ela pensa. Então, trazer gente nova e preparar as pessoas que já estão para essas novas posições que vão surgir na organização, já que ela está crescendo, ela está sendo criada. Então, então esse processo sucessório é importante
para empresas de vários estágios, de vários níveis de maturidade. E quando a gente fala assim, né, pensa assim, nossa, pode até procurar, né, em fontes aí, que como o processo sucessório ele é um processo dentro da literatura da área de gestão, né, ele não é tão antigo quanto, por exemplo, a remuneração e outros, né, que trabalham aí dentro da administração, da gestão de pessoas. Ele, de certa forma, é algo que é um pouco mais recente, né? Então, No principalmente Brasil, ele no existe Brasil tem mas assim, em termos de 30 anos. literatura e É, pesquisa, é é. algo que talvez não seja nem tão recorrente, nem tão conhecido, né? E a gente olha assim, nossa, é muito complicado. Então, ele tem suas nuances, a gente trouxe aqui os cuidados, mas também tem os benefícios de serem bem aplicados, né? Um processo bem desenhado. E não precisa se complicar demais o processo, como a Cleia trouxe aqui. Dependendo da empresa, da cultura, do tamanho, da complexidade, há formas até de começar esse processo, se não tiver desenhado, ou se ele já tem algum trabalho, algum processo, alguma forma de organização que a empresa já tenha trabalhado, já venha trabalhado, e que pode ser um gancho para criar um processo mais estruturado, né? Ou aquele que está estruturado, mas de repente não está tão bem feito e não está tendo os resultados esperados. Ou seja, há formas de o processo não é simplório, mas torná-lo mais simples, né? A forma de fazer isso. E adequado à necessidade daquele tipo de organização. Exato, não é uma Organizações receita de maiores, bolo. exatamente, organizações maiores vão ter provavelmente processos mais sofisticados, mais Mais robustos, elaborados, né? mais robustos. Empresas menores vão ter coisas mais simples. Empresas mais antigas, mais consolidadas, com sua estrutura mais consolidada, vão ter um tipo de processo. Empresas mais novas, que estão se estruturando, elas vão ter mais um outro viés, um viés de identificar quais são as posições que são críticas, como é que eu identifico as pessoas para ocupar aquela posição. Enfim, são Tem formas todo um diferentes. caminho crítico, a gente já entra no 3, Exatamente. né? Tem todo Exatamente. um caminho crítico que é uma linha do tempo, né? Claro que a gente Exatamente. está falando, não é uma receita de bolo, a forma da gente fazer baseando nas características, né? Nas peculiaridades da empresa, mas tem um caminho crítico que é interessante seguir, fazer uma análise, aí é interessante ter uma análise bem aprofundada do estágio que está a organização em Exatamente. relação ao desenvolvimento dessas pessoas, ao reconhecimento, à estratégia de gestão de talentos. Então, tem um caminho crítico baseado na situação atual da empresa, né? Às E vezes, o aí, que a por Cléia está isso, trazendo, tem toda uma análise, tem todo exatamente, um passo. como você falou, não é uma receita de bolo. Não, Cada organização vai ser um processo diferente, vai ser uma estrutura diferente, vai ser uma organização diferente. Se você quiser o caminho certo para a coisa dar errada, é você seguir uma receita de bolo para todas as organizações. Aí realmente não vai dar certo. receita de bolo só dá certo com bolo, Com bolo, que mais nada. não pode improvisar, mas só ali. Exatamente. Exatamente. Aí, Cléia, passa só mais um, por favor, que a gente já está quase encerrando. Uhum. Aqui são as 5 ações, né, que a gente não vai se aprofundar, mas que depois a gente vai apresentar o site, aqui pensando principalmente assim no RH, na parte de gestão de talentos, na parte de quem trabalha com a própria sucessão, desenvolvimento da liderança, né? Há 3 a 5 ações que a gente listou, tem muito mais, né? E a gente já conversou aqui sobre algumas, né? Já se aprofundou em algumas, que podem dar conta daquelas armadilhas, né? Uma delas é essa adesão de forma correta, a gente já falou, né? Não chegar chegando lá no pessoal dos tomadores de decisão. Saber priorizar por onde começar e por onde expandir, aquilo que a gente também falou, né? Não é uma receita de bolo, mas é Exatamente. interessante ter uma análise e ver que estágio que está. Às vezes você já tem algo que já pode ser um gancho
e ele pode se desenvolver coisas interessantes, outras não, ainda nem pensou nisso. Então, é de acordo com a maturidade mesmo, né? Essa cultura, né? Essa criação de uma cultura de desenvolvimento de carreira, é isso que a gente estava falando em relação ao comando e controle, a liderança, comando e controle, que é algo que está na nossa sociedade, o chefe também paternalista, e essa questão de não permitir o desenvolvimento das pessoas. A empresa sabe o que faz para você. Não, é importante ouvir, é importante entender a expectativa do empregado, é importante se estar alinhada ao que a organização espera dele. Né? Essa cultura ela começou a ser desenvolvida desde o ingresso do empregado na organização. Exatamente. Aí entra a transparência, entra a escutativa, tudo isso que a gente está conversando aqui, né? E as etapas e subetapas do processo, como a gente falou, né? De novo, não é uma receita de bolo, mas é interessante ter uma noção de que cada etapa tem sua importância. E é importante, assim, explorá-la na construção de um processo, né? De um padrão, né? Primeiro um projeto, né? Pensando na sucessão e na gestão de talentos também, mas é interessante notar que tem um caminho a seguir, né, que respeita, né, algumas etapas, que respeita alguns levantamentos que são necessários, entender o que é crítico, o que é não crítico em relação a posições, as caixinhas da empresa, né, aquilo Exatamente. E a própria cultura da organização, os momentos, aquilo que você estava falando antes, de quanto em quanto tempo a gente revisa, se é semestral, se é se é anual. aberto para todo mundo, ou se é para bom público. Exatamente. Se todo mundo... Não que exista o processo, mas o resultado dele. Fulaninho está no plano. Saber que a empresa tem um processo sucessório, isso é importante, que todos sabem. Agora, quem está nos bancos, nos pools, isso aí vai ficar a cargo da cultura da organização. Se isso é para ser divulgado, se isso fica restrito a quem está no banco, né, ou está nesse pool. Enfim, isso aí, só conhecendo a organização para a gente entender exatamente. Quem melhor pode mostrar isso para a gente é o próprio RH, são as lideranças, a alta administração. Isso. E em consonância, é aquilo que a Cléia está falando, né? Que você está falando, né? Em consonância com aquilo que a empresa acredita em relação à comunicação interna, como é a cultura, como são as relações, né? Que às vezes tem empresa que escolhe, assim, todo mundo sabe que tem um plano, mas a pessoa que está no plano não sabe que ela está no plano. É uma escolha. Se está certo ou errado, foi uma escolha. Exatamente. Aí é você preparar a liderança para saber lidar com isso. Exatamente. Como é que ela trabalha essa pessoa que vai ser desenvolvida, que não sabe que está sendo desenvolvida? Como é que ela trabalha o restante da equipe para desenvolver alguém? A gente não acha muito recomendável, mas a empresa entendeu o que é assim, então a gente respeita. Assim, ela sabe, todo mundo sabe que tem um plano, ou seja, eu posso estar, a empresa está me olhando, então a pessoa está lá se desenvolvendo, está se desempenhando bem, está entendendo quais são os critérios, mas quando ela entra no plano, de acordo lá com o colegiado, mas ela não tem esse feedback que está no plano. Então, ela pode, é uma escolha. Cabe decidir, estressar esse assunto, né, esgotar em comitês. E acho que até é o papel da gente, junto com o RH, junto com essas lideranças, discutir, esgotar para ver qual o benefício de uma atitude e qual o benefício da outra atitude, falar ou não falar. Com aquela determinada cultura, né? Às vezes, para uma dá certo, para outra não vai dar. Para outras não. É aquela coisa, não tem receita de bolo. Exatamente. Mas dentro disso, o importante é a comunicação ser clara. Dentro do que se espera, a comunicação ser clara. Até isso, dizer que existe um processo, pessoas vão ser escolhidas, mas isso não vai ser divulgado. Pronto. Exatamente. Tá. Aqui a gente finalizou, posso compartilhar, Cléia? Pode. Quer que eu tire isso aqui? Eu acho que ajuda. Vou tentar aqui.
Você está vendo no site? Está carregando aqui. Foi? Está pequenininho aqui para mim, não sei se para as pessoas está grande. Deixa eu ver. Agora, não. Não está uma tela pequenininha aqui para mim. Que estranho. E eu congelei. Eu também ganhei. Deixa eu... Eu não estou te vendo, não estou vendo nada. Deixa eu descompartilhar. Ficou esquisito, eu levei um susto. Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu não estou vendo. Não? Não. Estou vendo agora. Viu? Ai, que bom. Tá pequenininho ou tá? Agora está grande. Ah, tá bom. Então, a gente falou na outra live, né, que nosso site estava no forninho, né, estava sendo construído, faltava um pouquinho para ele ficar pronto, né. Então, a gente pede aqui uma licencinha, né, para quem quiser ficar mais uns 2 minutinhos. A gente encerrou a parte do conteúdo. E aqui a gente está divulgando aqui o nosso site, né, www.stepsbr.com. Então, não é .br, é .com. E aqui vocês podem navegar à vontade, tá falando aqui um pouquinho da gente, o que a gente trabalha, quais são os serviços, tem artigos, tem os nossos contatos, vocês podem navegar aqui à vontade, o carrossel vai ficar passando aqui as imagens. E a gente também tem aqui, o programa Five Steps, é voltado prioritariamente para os RHs, né, que a gente trabalha bastante com a parte desse desenvolvimento, esse desenvolvimento em todas as etapas, a gente vai entender que estágio que está essa construção, né, esse processo na empresa, a gente vai entender se está no estágio inicial, ou se nem tem nada, ou se tem algumas iniciativas locais, né, que precisam ser centralizadas, entender como é que está a maturidade, como é a cultura. E esse programa, né, ele tem esse foco muito numa mentoria, que é semanal, que a gente vai, né, a gente está aqui, vai estar conversando, vai estar apoiando, vai estar segurando na mão mesmo, e com a nossa experiência aí, a gente construir juntos o processo, tanto da parte de talentos, quanto de processo sucessório, né? Essa abordagem, como chega nos tomadores de decisão, como são as propostas, como é o material, como é a pesquisa, como vocês podem chegar, abordar, construir todo esse processo, entender como que constrói, se é algo mais robusto, se começa primeiro com alguns níveis, como é que faz esse levantamento de posições-chave, de posições críticas, como é um acompanhamento de uma reunião de talent review, e outras, né, outras atividades dentro das etapas aí do caminho crítico, né? E a gente tem outros serviços, né, que a gente coloca aqui, de treinamentos, de consultoria, mas esse programa ele é bem mais focado, ele é mais aprofundado, e não é para todo mundo, né? A gente tem dentro aqui, se vocês podem clicar na parte final, ele tem um formulário que a gente vai fazer a análise, vai entrar em contato, né? O formulário vem aqui no final. A gente vai entrar em contato e, tendo alguma dúvida, né, a gente tem todas as mídias, né, o nosso e-mail, os nossos telefones aqui para vocês tirarem Podem dúvidas. conversar, né? Diretamente com a gente, né? Pode conversar diretamente com a gente, que a gente tem aqui o prazer, é um assunto que a gente gosta, que a gente domina, e que a gente tem o prazer de ajudar, porque a gente já entendeu como é que isso impacta
nas empresas, isso impacta nos resultados. Às vezes a empresa é um sonho de uma vida que, por detalhes, né, que poderiam ser trabalhados com um processo bem consistente, não precisa ser super complexo, mas consistente, como a Cléia trouxe, com transparência, uma boa comunicação, uma boa preparação, pode dar essa sustentabilidade, né? O dono da empresa quer isso, né? Além do lucro, também essa sustentabilidade, essa perenidade, né? Da empresa e da marca, do impacto que ela tem na sociedade, né? Então, esse é a nossa proposta aqui, né? Deixa E eu a gente preparar. fica esperando vocês entrarem em contato conosco. A gente vai ter o prazer de ajudar, de atender. Não, com todo prazer, né, com toda a motivação que a gente tem, que é um processo que ele é instigante, né? Ele é muito legal, é complexo, mas os resultados são assim incríveis, né? Isso aí. Então, Por hoje a encerramos gente aqui. termina, né? Essa live vai ficar gravada, né? A gente vai colocar lá no nosso canal. E entre em contato, comentem, né? A gente está aqui aberta para conversar, para ouvir as opiniões, assistência, ouvir as opiniões, que temas que a gente pode conversar, pode falar, tá bom? Então, feliz carnaval, né? Que semana que vem é carnaval. Sim, carnaval. Feliz carnaval, aproveitem. Aproveitem, descansem, vem relaxem, pulem, quem é de pular, relaxa quem é de relaxar, e a gente está aqui sempre à disposição. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Cleia. Tchau. Tchau.